Semana cheia de reviravoltas e revelações. Eu sou Renata Conte e você está em Práticas que Despertam. Bem-vindos a Práticas que Despertam e mais uma semana cheia de oportunidades para a gente poder não só praticar aquilo que desperta a nossa consciência, mas também para a gente poder aprimorar nossas conexões e saber, afinal de contas, o que é que, em primeiro lugar, a gente precisa ter mais atenção para transformar nas nossas vidas. E tudo isso acontece porque, mais uma vez, somos abençoados com a combinação não só do movimento dos astros no céu, mas do estudo da porção da semana e também especialmente por conta do eclipse que vai acontecer nessa semana na lua cheia. Então, mais uma vez, a gente tem chance de poder perceber o que de verdade a gente precisa transformar na vida da gente, as revelações que vão acontecer. Sempre que vem um eclipse, a gente fala sobre isso. Vamos prestar atenção no que será revelado, qual é a mensagem que o universo traz para a gente. E além disso tudo, a gente poder estar nesse ano lendo a porção, estudando a porção de Kitsá, bem nessa semana da lua cheia. A gente fala lua cheia de peixes, mas essa lua cheia eclipsada, ela vai se tornar cheia, o ápice dela, ela estará no signo de Virgem, porque sempre a lua cheia, ela é uma oposição ao sol. O sol tá de um lado e a lua tá do outro. Quando tem o eclipse, a gente tá aqui certinho, fica tudo alinhado, o sol, a terra e a lua. Aí sim a gente tem um verdadeiro alinhamento. Mas enfim, a gente fala que a lua cheia de peixes, porque o nosso calendário cabalístico é lunar, nós estamos celebrando o mês de peixes. Todos os meses a gente tem as 4 fases da lua, então a gente chama de lua cheia de peixes. Mas, na verdade, a lua atingirá esse ápice da fase cheia enquanto ela estará transitando no signo de Virgem. Então, a gente vai ter um eclipse acontecendo nessa lua cheia enquanto ela está no signo de Virgem. E tudo isso, para a gente que adora esse simbolismo, né, a simbologia por trás dos acontecimentos, a gente tem alguns propósitos especiais para poder prestar atenção, especialmente nessa semana e justamente por conta dessa combinação toda que eu falei. A porção de Kitsá, a gente entra em contato de novo com a história do bezerro de ouro. E essa história do bezerro de ouro, ela sempre traz para a gente, ou uma das principais mensagens que essa porção traz para a gente, é como a gente não consegue ter paciência, como a gente se perde facilmente no desespero, como muitas vezes na vida da gente a gente não é capaz de conectar com a luz do Criador, não é capaz de mostrar a confiança que a gente tem na luz do Criador. E é justamente essa história que acontece nessa porção, né, que traz pra gente a tão famosa história, o tão famoso acontecimento do bezerro de ouro. Então, chamando a nossa atenção aqui mais uma vez nesse ano, o quanto que muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, e é ótimo que seja assim. Porque quando acontece dessa forma, ou seja, quando não acontece, é porque o nosso recipiente ainda não está pronto para isso. Talvez não seja a melhor hora para a gente ter essa conquista, para a gente ter esse trabalho, para a gente ter esse relacionamento. E se a gente insiste, a gente está indo contra a luz do Criador, a gente está indo contra a maré, a gente está indo contra o fluxo. E aí fica tudo muito mais pesado, muito mais difícil, muito mais desafiador. Então, se a gente for trazer o ensinamento da porção para a gente, eu acho que a gente pode ter muita atenção o quanto que a gente deve manter a calma, principalmente nos momentos de desespero, o quanto que é importante a gente ter a nossa fé fortalecida,
o quanto que é importante a gente alimentar a nossa espiritualidade e também lembrar, se você é cabalista como eu, e também lembrar da questão do nosso recipiente. O nosso recipiente, ele está em constante transformação. Então, olha que interessante. Muitas das vezes a gente quer uma coisa e a gente não consegue aquela coisa naquele momento. Então eu posso pensar que o meu recipiente ainda não está pronto para isso. Então eu tenho que fazer um esforço, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que passar por um aprimoramento para tornar o meu recipiente apto a receber aquela luz, aquela energia, ele estar pronto para receber aquela pessoa, aquele trabalho, aquela situação. Então, essa história do bezerro de ouro, ela lembra a gente que o Moisés subiu no Monte Sinai e avisou para o povo. Ele não disse quanto tempo ele ia ficar lá. Ele disse que ele ia ficar lá. E aí, quando ele desceu, ele presenciou o bezerro de ouro, as pessoas fazendo idolatria a um Deus diferente do Criador. Isso tudo, e veja só, né? A gente que gosta de interpretar o estudo, esse povo que já tinha tido a prova de Deus de diversas maneiras, e já tinha recebido o apoio do Criador de uma maneira intensa, né? De uma maneira até material, a história da nuvem que acompanhava, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando sobre a construção do tabernáculo. Então, é toda uma construção do templo, uma construção do nosso recipiente, uma construção de todos nós. Então, quantos momentos na vida da gente, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente se perde, a gente se desespera, a gente questiona, não que questionar não seja bom de jeito nenhum, quem sou eu, que sou uma pessoa extremamente questionadora para falar sobre isso, não é isso. Mas quando a gente já recebe uma orientação e a nossa parte é esperar, confiar, aguardar, injetar certeza, a gente muitas vezes vacila, a gente muitas vezes mete os pés pelas mãos. Então, vamos trazer aqui para um exemplo mais prático. Você que, como eu, vem preparando seu recipiente através das práticas espiritualísticas, espirituais, filosóficas, até mesmo mentais, né? Tem tantas formas da gente conseguir construir o nosso recipiente. E quanto mais a gente leva esse trabalho a sério, quanto mais a gente assume essa responsabilidade, quanto mais disciplina a gente tem maior consciência de quão grande é o nosso esforço e como que é importante a gente manter essa luz toda que a gente está adquirindo, porque é num momento de impaciência que a gente perde, né? É num momento de um ataque de raiva que a gente desconecta. Aqui, numa linguagem que a gente sempre usa, todas as vezes que eu crio um curto-circuito, eu não só me afasto da luz do Criador, como eu perco toda aquela característica, aquela paciência, aquela espiritualidade, aquela sabedoria, aquela consciência que eu demorei tanto tempo para adquirir. E quando isso acontece, quando há essa quebra, eu tenho que reconstruir o meu recipiente. Eu tenho que, vamos brincar nessa analogia da quebra do vaso, eu tenho que colar caquinho por caquinho, e isso requer um esforço maior ainda. Então essa história do bezerro de ouro, ela nos convida a meditar, a pensar o quanto que é importante a gente respirar fundo, o quanto que é importante a gente ter certeza na luz, o quanto é importante a gente reforçar cada vez mais que não há nada além da luz do Criador. Até na aula da semana passada, muitos aqui já sabem, eu sou aluna de Cabala de quinta-feira à noite, faço curso online com o Rabino Yair Alon, e ele estava falando sobre isso. A gente vem estudando a árvore da vida de uma forma mais aprofundada, o que eu confesso aqui que estou amando,
né? O quanto que muitas vezes a gente resolve trilhar um caminho espiritual e quando a gente embarca nesse caminho espiritual, a nossa vida vira uma bagunça. A gente perde o trabalho, a gente perde dinheiro, a gente perde o relacionamento. Então, quanto é necessário a gente pensar se a gente está buscando aquilo que o nosso recipiente comporta verdadeiramente ou se a gente apenas está desejando mais do que a gente pode no momento. E para tudo na vida da gente, quando a gente dá um passo maior do que a perna, a gente traz aqui para os nossos ditados, né, da língua portuguesa, os nossos ditados do nosso povo brasileiro, quando a gente dá um passo maior do que a perna, normalmente a gente quebra a perna. Então a gente pode pensar dessa forma, a nossa evolução, a nossa preparação, o nosso processo de lapidação de recipiente, do nosso recipiente, é um passo a passo, é um caminho, né? Não tem atalho. Não é que nem videogame, que você pega um atalho, pega uma chave secreta e você ultrapassa a fase. No jogo da nossa vida não há atalhos. A gente consegue chaves secretas, isso eu tenho certeza que sim. Mas elas não nos levam a caminhos mais curtos. Talvez em alguns momentos, mas desde que o meu recipiente ele esteja preparado para isso. E olha que legal, além de todo esse significado da porção da semana, a gente tem a lua cheia em peixes, que a gente celebra Purim, que é o carnaval cabalístico. A gente conversou aqui um pouquinho sobre isso nos nossos encontros anteriores, mas acima de tudo é uma festa que celebra a liberdade, que celebra a confiança do povo no seu Deus, que celebra de uma forma muito legal. Eu gosto de trazer essa parte da história, ou essa forma de ver a história. A gente tem Esther como a personagem principal dessa fenda cósmica, né? Dessa abertura cósmica, desse momento. Ela que foi casada com o rei é que tem a chance de libertar o povo de uma sentença de morte, ou seja, quando todo mundo achou que estava tudo perdido, ainda assim aconteceu uma reviravolta. E olha que legal, além, né, da porção da semana, estarmos na lua cheia de peixes que todo ano a gente celebra, Purim, o carnaval cabalístico, além de tudo a gente tem esse eclipse acontecendo no signo de Virgem, que nos convida a avaliar como vai o nosso cotidiano, o quanto que eu tenho cuidado de mim, do meu dia a dia, da minha rotina, da minha saúde, do meu trabalho. Eu tenho uma saúde boa, meus hábitos, né, minha rotina, meu dia a dia contribuem para a minha saúde mental, para a minha saúde emocional, para a minha saúde física. O dia a dia, o meu cotidiano no trabalho, ele me vitaliza ou ele me tira a energia? Além disso tudo, a gente tem também hoje, no dia de hoje, dia 11, se você estiver comigo em Práticas que Despertam na terça-feira no YouTube, a partir do dia de hoje, para essa semana, a gente vai nessa vibração, a gente tem uma conjunção de Mercúrio com Vênus, e esse aspecto, ele favorece o nosso sucesso financeiro, olha que legal. Então, a gente tem uma energia financeira mais equilibrada, trazendo para a gente uma sensação de proteção muito grande. A gente tem também, a partir de amanhã, o dia 12, uma conjunção de Sol com Saturno, ajudando a gente a ter mais responsabilidade pela vida da gente. A gente vai ter também no dia 14, além da lua cheia, essa lua cheia com eclipse, ela é conhecida como lua de sangue. Ela tem esse nome, é conhecida dessa forma como lua de sangue, porque ela fica avermelhada, muda o tom dela. Já tive a oportunidade de ver um ano, vai ser visível aqui no nosso país, mas tudo vai depender de como estará o céu na região onde você mora. O ápice desse eclipse vai ser às 3 da manhã, no horário de Brasília. Então, se você puder ver,
Veja, porque fica muito bonita mesmo. A lua, ela fica, essa lua de sangue, ela fica assim um vermelho escuro, é muito bonito. E ela traz, né, essa energia de transformação, de reviravolta para a gente. O eclipse, ele sempre ajuda a gente a avaliar o oculto, a entrar em contato com o inconsciente, com o subconsciente, essa representação muito interessante do eclipse. E lembra que a gente está no mês de Peixes, que é o último signo, que é a energia pisciana. Ela é uma energia que trabalha o nosso subconsciente. Muitas vezes, quando a gente reprime os nossos desejos, as nossas vontades, essa energia reprimida, ela se transforma em medo, ela se transforma em sofrimento. Então, olha que momento mágico para a gente essa semana, para a gente poder fazer uma terapia, para a gente poder fazer uma meditação, para a gente ter um contato sincero com o nosso eu superior, com a nossa alma, com aquilo que vai no mais profundo de nós, para a gente ter certeza do nosso caminho de evolução, para a gente se sentir seguro, para a gente se sentir protegido, para a gente estar mais aberto, estarmos mais abertos aos sinais do universo. E também nesse mesmo dia do eclipse, a gente vai ter um sextil de Sol com Urano que ajuda a gente a questionar aquilo que já foi estabelecido, mas um questionamento embasado, um questionamento que me traz, olha, eu estou seguindo um caminho espiritual, vou dar um exemplo meu, né? Eu adoro a espiritualidade, você que me acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu tenho ascendente Sagitário, então o regente do meu mapa é Júpiter, essas questões religiosas, espirituais, a fé, realmente vitalizam o meu ser, eu adoro isso tudo. Então eu já tive a oportunidade de participar de diversas religiões, tenho amigos de todas as religiões, converso sobre as religiões e veja só, tem ferramentas do hinduísmo que me fizeram muito sentido e me ajudaram a mudar muitas coisas na minha vida. Sempre trago aqui questões que a Seishonoye, que é uma filosofia japonesa, também já me ajudou demais. Compartilho com vocês o Ho Oponopono dos signos, e o Ho Oponopono é uma técnica havaiana de conexão com a natureza. Amo a Cabala verdadeiramente, estudo Cabala há mais de 13 anos, me ajudou a encontrar sentido para as minhas crenças, para as minhas ações, para os meus pensamentos, sentimentos e ações. Frequentei terreiro de Umbanda por muito tempo, sou muito grata a tudo que vivi. Mas confesso para vocês que, por exemplo, quando eu frequentava a Igreja Católica, eu era muito nova, talvez eu não tivesse essa mesma consciência. Então, passar pelos processos de catequismo, crisma, comunhão, me ajudaram a fortalecer a minha fé, mas não me ajudaram a realizar grandes transformações na minha vida. Então, acredito que quando eu conheci a Cabala e comecei a praticar a Cabala, isso que eu disse do início, comigo aconteceu completamente o inverso. Eu encontrei sentido na minha vida, eu encontrei explicação para uma série de coisas, eu consegui e consigo até hoje, estou cada vez conseguindo mais superar os meus desafios com transformações que são latentes na minha vida, tanto no meu pensamento quanto no meu sentimento, mas especialmente nas minhas ações. Eu sei de muitas pessoas que embarcaram em alguns caminhos espirituais e a vida delas virou uma zona. Então, acredito que tem a ver com essa explicação que eu trouxe aqui para você do meu curso, né, da aula da semana passada, o quanto que em algum momento a gente não consegue praticar a humildade, a gente não consegue reconhecer que a gente fez uma escolha errada e, além disso, a gente não consegue perceber que a gente deu um passo maior do que a perna. Então, vamos aproveitar toda essa energia dessa semana, pensar nessa história do bezerro de ouro, o quanto que muitas vezes, por um triz, por uma falta de paciência, por não conseguir colocar o gelo na testa e o mel na boca, eu perdi tudo. Eu perdi um bom trabalho, eu perdi um relacionamento maravilhoso, eu perdi a minha conexão com o Criador. Vamos analisar isso,
porque essa semana está favorável para esse tipo de análise, especialmente com a energia do eclipse em Virgem, que é um signo que ajuda a gente a ter uma análise criteriosa. Nós já passamos por esse signo, pois estamos finalizando aqui o nosso zodíaco, né? A nossa volta ao redor do Sol, estamos finalizando. Então, a semana que vem vai ser uma semana muito especial, porque além da gente encerrar o mês de Peixes, a gente vai falar do Ano Novo Astrológico, porque a chegada do Sol em Áries a gente celebra mais um ano novo. Então, temos motivo para alegria, para a festa ainda essa semana, a semana que vem, aqui, não só nesse programa, mas na vida da gente que estuda a Cabala e outras filosofias e religiões, espiritualidades que a gente gosta tanto. A gente sabe que a alegria é a chave da imunidade. A alegria é a melhor maneira da gente conectar com a luz do Criador. Então, tudo que for para ajudar a gente a sentir alegria é muito bem-vindo. A gente adora, agradece e faz. E para completar essa energia da semana, a gente vai ter a partir de sábado, que é o dia 15, Mercúrio retrógrado e Mercúrio retrógrado em Áries. Então é bom a gente ter mais cuidado ainda com atitudes intempestivas, com agir de uma forma muito impulsiva. Também vamos cuidar da nossa comunicação, que se for muito rápida e não pensar antes de falar, vai gerar confusão e mal entendido. Então, por isso que eu brinquei aqui, coloquei até no Conte com os Astros, o podcast que eu ponho lá no domingo, faço sempre o resuminho dele, publico no status do WhatsApp, publico lá no meu Instagram também. Então, para a gente investir em terapia, as dicas, né, dessa semana astrológica, para a gente investir em terapia, para a gente ficar atento às reviravoltas que vão acontecer na vida da gente e praticar gelo na testa e mel na boca para a gente se afastar das confusões e dos mal entendidos, tá bom? E como a gente vai celebrar Purim, justamente nessa lua cheia, lembrando a você que às 18 horas do dia 13, a partir das 18 horas do dia 13, eu acho sempre bom trazer um pouquinho do que essa festa significa e adoro esse conceito de que a gente consegue ver quem está atrás da nossa máscara, né? Então, Purim, quem está por trás da sua máscara? Uma das limitações dos nossos 5 sentidos é a incapacidade de vermos nossa verdadeira natureza. Nos identificamos como professores, médicos, artistas, mães, pais, mas esses são apenas caminhos que escolhemos na vida. Isso não nos define por completo. Possuímos inúmeras habilidades que ainda não foram reveladas e que, por causa de dúvida ou medo, nos limitam. Essa abertura cósmica nos proporciona essa conexão, ainda que tudo pareça dizer que não vai funcionar, que não serve para você, que você não é capaz de fazer, sua fonte é ilimitada. Basta remover a dúvida, o medo, as máscaras. Então eu gosto demais desse conceito, sempre que posso conto essa história. Essa foi uma das festas, um dos momentos do calendário cabalístico que me laçou, né? Quando eu entrei em contato com essa questão das máscaras, as máscaras que a gente usa, porque sim, nós representamos diversos personagens da vida da gente. A Renata que fala com você aqui é uma, a Renata que dá aula de quiropraxia é outra, a Renata que é esposa é outra, a Renata que é filha é outra, a Renata que é amiga é outra, mas a Renata verdadeira é a união dessas todas e mais algumas que talvez nem eu mesma conheça ainda. Então é muito legal a gente ter contato com isso, a gente lembrar que muitas vezes a gente se esconde por trás dessas máscaras e que, na verdade, a nossa essência é pura luz e que aqui em Malkuth ela segue ofuscada pelos véus, pelas cascas, pelas máscaras que a gente vai colocando na vida da gente, isso desde a nossa criação.
Então é um excelente período para que a gente consiga se libertar do medo, se libertar da dúvida, injetar certeza na vida da gente, para a gente remover as máscaras que não nos auxiliam e poder ver de cara limpa tudo que está acontecendo na vida da gente, poder encontrar com a nossa essência de cara limpa, poder ver o mundo com óculos que seja mais adequado ao nosso olhar e não que ofusque a nossa visão. Então é um momento maravilhoso do calendário cabalístico, brindados com a energia desse eclipse. Fica aqui comigo até o final que eu vou trazer atividades para a gente fazer nessa semana de eclipse. Pode ser no dia do eclipse, pode ser depois do eclipse, mas fica comigo aqui até o final que eu também vou falar sobre isso, tá? Isso tudo acontece nessa energia do mês de Peixes, que ajuda sempre a gente a desenvolver a nossa intuição, a ter mais sensibilidade, a sentir alegria naturalmente, a desenvolver a humildade, lembrando sempre que através da humildade a gente atinge a sabedoria e tudo que a gente quer é ver a verdade na vida da gente. A gente não quer viver essa ilusão com máscaras. Não, a gente quer remover as máscaras, a gente quer remover a ilusão, o sofrimento. Nós não precisamos escapar de nada, porque a gente não tem mais medo, a gente não tem dúvida, a gente tem certeza que não há nada além da luz do Criador. Ainda que no momento não muito favorável da minha vida, eu já sei que existem maldições disfarçadas de bênçãos. Eu já sei que eu estou num eterno processo de movimento, de melhoramento, de evolução, de lapidação. Então é feito de movimento. Essa estabilidade, só alegria aqui em Malkuth não. Só tristeza aqui em Malkuth não. Não. A gente está aqui para aprender a andar nessa ponte, nessa corda bamba sem cair, nem para um lado, nem para o outro. Então a gente tem muita sorte para poder realizar as nossas correções, ainda mais nessa semana, onde a gente deve encarar a realidade sem medo de nada. Inclusive, eu vou mandar lá no nosso grupinho do WhatsApp. Se você não está no grupinho do WhatsApp ainda, entre. Aqui na descrição desse vídeo tem um link de convite para o grupinho exclusivo de práticas. Eu sempre digo aqui, eu faço parte de vários grupos de cabala, mando o link nos outros grupos, convidando você para estar aqui comigo em práticas e já agradeço a sua presença, mas tem um grupinho do WhatsApp exclusivo de práticas, onde eu mando alguns materiais e lá eu vou mandar o livro de Esther, o pergaminho de Esther. Se você quiser fazer essa ritualística, na noite anterior a Purim, a gente lê a Megilá de Esther. Então a gente faz a leitura do livro de Esther para entender essa história, para celebrar esse momento, para trazer essa alegria da reviravolta, da libertação, da conquista. O próprio Yair Alon colocou um vídeo tão legal no canal do YouTube dele, fazendo a relação da história toda do livro de Esther com as sefirás da árvore da vida. Então, 10 partes, 10 dimensões, 10 esferas da árvore da vida. Então, é um momento muito legal. Se você é uma pessoa animada, que nem eu, quer trazer essa conexão de uma forma mais forte, entra lá no grupinho que eu vou mandar o livro de Esther para a gente poder ler. Temos que sair do campo das ideias e agir. Estamos encerrando o nosso ciclo no zodíaco. Semana que vem começamos o ano novo astrológico. Nós tivemos esse ano todinho para nos preparar, para viver, para experimentar, para analisar, para questionar, para encarar essa realidade, para encher o nosso recipiente de coragem e motivação para poder transformar. Então agora a gente já pode pôr em prática. Sabemos que não somos vítimas e temos sim o poder de transformar, sempre temos o poder de transformar, e uma das ferramentas que a gente pode usar nesse processo de transformação é a linha do Anabekoa, a segunda linha do Anabekoa, que nos conecta à esfera de Geburah, lembrando sempre que Geburah é disciplina.
Geburah é força de vontade inabalável, inabalável. Geburah em desequilíbrio, julgamento severo, rigidez, densidade. Mas a Geburah equilibrada traz pra gente o quê? Essa força de vontade, essa disciplina, ajuda a gente a ter estratégia. Se a gente precisa de coragem, é em Geburah que a gente tem que meditar. E se a gente meditar na linha todinha, Dona Becoa, a gente vai conseguir remover o caos e o sofrimento, a gente vai conseguir superar a nossa natureza reativa e a gente vai conseguir cortar a dúvida e a raiva. A linha todinha, Dona Becoa, Kuf Resh Ain Shin Tet Nun. Mais uma vez, Kuf Resh Ain Shin Tet Nun, uma ferramenta e tanto para cortar dúvida da vida da gente, tá bom? E na nossa sessão Dicas Astrológicas, Dicas de Astrologia, aprimorando o nosso aprendizado sobre o signo de Peixes, já sabemos que ele é um signo que pertence ao elemento água, por isso essa conexão tão grande com a nossa parte emocional, com as nossas memórias, com a nossa ancestralidade. A qualidade é mutável, então tem essa capacidade de se adaptar, de ter flexibilidade, de poder estar de uma maneira legal aonde quer que esteja. O planeta regente ou os planetas regentes, Júpiter e Netuno, a palavra-chave crer no caminhar, a energia positiva, a intuição, a energia negativa, o sofrimento, parte do corpo correspondente, pés. Peixes combina com outros signos de água, Câncer, Escorpião, e com os signos de terra, a gente tem Capricórnio, Touro e Virgem, e a pedra que equilibra o signo de Peixes temos duas, ametista ou fluorita. Existem outras pedras também, mas eu sempre trago essas duas, junto com a pesquisa toda da minha amiga Rosana, Ana Luz Terapia, com o livro Caminho das Pedras, além de outras experiências. Então, as pedras que a gente pode usar. A ametista essa semana tá que tá, hein, gente? Se você tiver uma ametista, faz uma meditação com a ametista, junto com a energia do eclipse, quero ver se não transforma. A ametista tem um poder de transformação além da cor, né? A sua capacidade, a sua característica energética e também está ligada ao signo de Peixes. Então, olha que legal, isso tudo favorecendo a gente. Se você não sabe o que fazer, dorme com a ametista embaixo do travesseiro, que eu tenho certeza que você vai ter sonhos reveladores. Se for na noite do eclipse, se tiver, me conta depois, eu fico tão curiosa. Conta depois, comenta aqui comigo no YouTube, manda uma mensagem para mim lá no WhatsApp. Nossa, olha, Renata, bem que você falou, coloquei a ametista embaixo do travesseiro e sonhei horrores. Então veja, já que é semana de revelações, quantas são as revelações que vêm pra gente em forma de sonho, não é verdade? A gente tem lição de casa, não pense você que não. Tá? É uma semana cheia de oportunidade, então a gente tem lição de casa e a nossa lição de casa nos convida a ter essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional, para a gente equilibrar a nossa razão com a nossa emoção. É fundamental nos tempos modernos a gente equilibrar a razão e a emoção. A gente fazer um esforço para a gente manter a nossa sanidade. Lembra do trânsito de Saturno em Peixes até final de 2026 e isso ainda está acontecendo. Estamos presenciando cada coisa insana acontecendo no mundo. Vamos nós manter a nossa sanidade, por favor, sempre que posso. Convido você a fazer um esforcinho extra. Quando eu falo com você, eu falo 2 vezes comigo, tá? Não pense que eu estou livre de jeito nenhum, sou gente. Todos nós aqui estamos no mesmo barco, então a gente precisa fazer um esforço para equilibrar a razão e a emoção, especialmente essa semana, tá bom? E na seção avisos, nós temos um aviso diferente hoje. Eu vou propor aqui atividades para a gente realizar nessa semana do eclipse,
justamente para a gente poder trabalhar essa energia da oposição, né? Então, o Sol está em Peixes, essa Lua vai ser eclipsada no signo de Virgem. Então, temos aqui um signo de água com um signo de terra interagindo e nós aqui no meio disso tudo. Então, eu trago uma proposta de atividades que a gente pode fazer nessa semana do eclipse para ajudar a gente a equilibrar esse nosso eixo maravilhoso que é a mente, o coração e as mãos, os pensamentos, os sentimentos e as ações. Então, as atividades que eu proponho aqui para todos nós, para que a gente consiga andar descalço, pelo menos um pouquinho, ou na terra, ou na grama, para a gente trazer essa energia da terra para nós que estamos aqui nesse signo de Peixes, água, para a gente equilibrar a nossa razão, vamos trazer assim, a nossa razão, a terra, com a nossa emoção, a água. Se você não conseguir andar descalço na grama ou na terra, se você conseguir mexer com a terra, tem um vasinho de planta em casa? Mexe com ele, mexe na terra, planta ele de novo, pega a terra, mexe na pontinha dos dedos, põe um pouquinho de terra na mão, olha, bati no microfone, põe um pouquinho de terra na mão, respira fundo, medita, faz um pensamento, pensa na linha do Ana Becoa segurando na terra. Tô dando aqui diversas sugestões. E mais uma ainda, coma alimentos terrosos. Exemplos de alimentos terrosos é o doce, né, do elemento terra na medicina chinesa. Quando a gente quer comer doce, quando o corpo da gente pede um doce, a gente que adora fazer o que não deve, vai direto para a glicose, para o açúcar. Não. De acordo com a medicina chinesa, quando o corpo da gente quer doce, são os alimentos adocicados, e os alimentos adocicados pertencem ao elemento terra na medicina chinesa. E olha que incrível! O elemento terra na medicina chinesa cuida dos nossos pensamentos, no sentido de transformar as preocupações em reflexões. Quando a gente tem a terra equilibrada dentro da gente, a gente é capaz de refletir, a gente é capaz de contemplar, a gente é capaz de absorver e transformar. Olha que coisa linda. Então, a sugestão, coma alimentos terrosos, exemplos, beterraba, mandioquinha, batata doce. Aqui sugestões de atividades que a gente pode fazer nessa semana tão especial de eclipse, Purim, Quitzá, bezerro de ouro. Então fica a dica aí de uma forma mais simples para a gente poder conectar com toda essa energia que está disponível. E óbvio que eu vou convidar você a ouvir o podcast Conte com os Astros. Todo domingo tem um episódio lá falando da energia da semana para a gente já ficar preparadinho. E sempre que puder, esteja aqui comigo em Práticas que Despertam, tanto no YouTube quanto no Spotify, que está lá na quarta-feira de manhã, que eu também agradeço o pessoal que me ouve. Então, se você está me ouvindo no Spotify, por favor, também cumpra com alguma dessas atividades nessa semana. Lembra sempre, o eclipse vai ser no dia 14, porque é às 3 da manhã. O nosso calendário cabalístico, a gente sabe que a gente já conecta com essa energia no dia 13, a partir das 18 horas. Então, é de quinta para sexta-feira que a gente pode realizar essas atividades. Não deu para fazer quinta, não deu para fazer sexta. Aproveita o fim de semana para quem está de folga. Eu vou trabalhar esse fim de semana. Aproveita o fim de semana para quem tiver de folga. Vai andar descalço na terra, na grama, vai mexer com a terra. Vai. Presta atenção na sua alimentação. Faz alguma conexão diferente. Traga uma transformação para a sua vida, fica atento às reviravoltas que toda essa semana promete para a gente daqui para frente. Olha, minha gente, vamos rumo mais acelerado à nossa transformação, mas a gente fala mais sobre isso a semana que vem, que temos ano novo astrológico e mais uma vez um prato cheio para a gente poder conversar, para a gente poder conectar, acima de tudo, para a gente poder praticar aquilo que nos desperta. Eu desejo um excelente momento de conexão
na noite do eclipse para todos nós. Eu desejo excelente Purim, Hag Samer Purim, excelente conexão, uma festa de muita alegria, que a gente possa sentir essa alegria não só pelos nossos antepassados que puderam passar por uma reviravolta na sua situação, mas por todos nós, principalmente naquele momento que a gente acha que a gente não vai dar mais conta, que a gente acha que está tudo perdido. Vamos respirar fundo, vamos aguentar mais um pouquinho, vamos segurar na mão de Deus e seguir o nosso caminho, firmes e convictos de que não há nada além da luz do Criador, tá bom? Excelentes conexões para você, uma excelente semana, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie, tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. Gratidão imensa. Ótima celebração a todos e até a semana que vem. Tchau!